As pessoas querem cativar, influenciar, persuadir muito mais as outras pessoas do que elas fazem atualmente, porém elas esquecem do detalhe mais importante para esse processo acontecer, e é exatamente sobre esse detalhe, que é quase sempre negligenciado, que a gente vai discutir no capítulo de hoje, para você nunca mais esquecer, deixar de lado esse elemento tão importante para você se tornar uma pessoa muito mais influente. Salve, salve pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, criador do método Neuropersuasão, e esse é mais um dos nossos capítulos diários da série Neuropersuasão, para você aprender uma nova ferramenta, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante, muito mais influente. Hoje a gente vai falar sobre esse detalhe que de fato grande parte das pessoas negligenciam, esquece, deixam de lado, e é simplesmente um detalhe que faz com que as outras pessoas percebam todo o restante do que você diz como risco. E inclusive esse tema, percepção como risco, é o tema da aula número 2 da Semana da Neuropersuasão, que foi liberada hoje. A gente vai entender por que de fato o risco é algo que a gente tem que tirar da frente, como o nosso cérebro reage frente a uma percepção de risco. É exatamente isso, através do entendimento de cada uma das áreas cerebrais, dos 3 cérebros que a gente tem. Poxa André, 3 cérebros? Como assim? É exatamente isso. Então não perca a aula número 2, neuropersuasão.com.br, ela acabou de ser liberada. É uma aula super importante dessa semana, desse evento, Semana da Neuropersuasão, que acontece apenas 1 ou 2 vezes ao ano. Então entra por lá e vamos agora então passar desse elemento, passar do risco. Afinal, se a pessoa realmente te entende como risco, ela vai se fechar, ela não vai querer ouvir o que você está dizendo. Então, qual seria esse detalhe que é tão negligenciado pelas outras pessoas? É exatamente o exemplo. Muitas vezes a gente fala o que as pessoas têm que fazerem, só que a gente não corresponde, a gente não faz. E eu vou dar aqui um exemplo de uma coisa que de fato é um pouco mais evidente, só que tente trazer este exemplo para coisas pequenas do seu dia a dia. Vamos lá então, vamos supor que você quer contratar um personal trainer e você olha para uma pessoa, é um personal trainer extremamente qualificado, bem formado, só que ele é uma pessoa com sobrepeso. Você olha para um personal trainer e fala, bom, ele tem uma qualificação fantástica, eu olho o currículo dele, ele realmente deve conhecer muitas técnicas, mas se ele não consegue nem aplicar a ele mesmo, será que de fato funciona? A gente começa a questionar o que a pessoa diz, o que a pessoa tem, o valor da pessoa, a gente começa a questionar em cima de uma percepção, de um julgamento dos resultados. Afinal, a gente não enxerga o resultado que a gente ambiciona na própria pessoa que vai nos ensinar, que deveria nos guiar a esse resultado. Isso faz com que a gente aumente a percepção de risco em relação àquela pessoa. É como se você fosse também num dentista e você olha para os dentes desse dentista e os dentes não estão bem cuidados, e aí você fala, bom, que autoridade essa pessoa tem para me falar? Por mais que de fato esse dentista também tenha uma qualificação fantástica, talvez a melhor qualificação do Brasil, mas você sempre vai olhar para os dentes do dentista e vai falar, poxa, será que de fato traz resultados? E é exatamente isso que eu te sugiro. Muitas vezes a gente fala a respeito de produtos que a gente não usa, a gente fala a respeito de coisas que as pessoas deveriam fazer, mas a gente não faz. Ou seja, o primeiro elemento, quando você realmente quer persuadir, quer influenciar as outras pessoas, é a liderança por exemplo. É você realmente mostrar através de exemplos, de fatos, de concretude, de resultado, que aquilo realmente faz sentido, que você está comprado na ideia e não somente vendendo uma ideia que você simplesmente acha interessante, mas que você mesmo não coloca em prática. Então, antes de qualquer tipo de elemento, qualquer tipo de ferramenta que você queira adotar no seu discurso persuasivo, coloque em prática o seu discurso, coloque em prática, de repente, se você tem um produto que você quer comercializar, use esse produto e fale a respeito do produto com base no seu uso, com base nas suas experiências. É exatamente o exemplo com base em resultados, com base em vivência, com base em concretude, que faz você ser congruente entre o que você diz e o que você faz. E essa congruência é automaticamente perceptível pelas pessoas. Se você fala sobre algo que você não faz, é um pouco esquisito e automaticamente as pessoas vão perceber isso como um risco. E é exatamente por isso que a concretude, o resultado, o que é tangível, que a pessoa enxerga, poxa, realmente esse personal trainer tem um corpo fantástico, eu quero ter esse corpo, logo ele me parece ser uma pessoa que consegue me levar a esse resultado, afinal ele fez isso com ele mesmo. Esse é um ponto que de fato a gente acaba negligenciando, a gente acaba esquecendo. Coloque em prática e mostre os seus resultados. Podem ser os seus, e aqui eu quero dar um parênteses a mais,
podem também ser resultados de outras pessoas. No caso dos cursos do Brain Power, por exemplo, existe uma infinidade de depoimentos de pessoas que usaram, fizeram o curso e tiveram resultados incríveis. E esses resultados são concretos, tangíveis, pessoas reais colocando em prática os métodos do Brain Power e tendo resultados. Isso passa a ser inquestionável. Por isso que depoimentos também trazem concretude. Sempre que você for pensar em persuasão, influenciar, realmente fazer com que as pessoas comprem uma ideia sua, não fique somente na parte verbal, se preocupe também em mostrar que de fato aquilo é concreto, seja através de você mesmo, seja através de outras pessoas, mas sempre foque na concretude. Liderança por exemplos, exemplos reais, exemplos tangíveis, exemplo que as pessoas olham e falam, eu quero isso para mim. Quando as pessoas olharem para alguma coisa, seja qual coisa for, e disserem, eu quero isso para mim, você vai ter um caminho muito mais aberto para acessar o subconsciente daquela pessoa. Afinal, ela já tem o desejo, ela já tem a ambição, você simplesmente agora tem que canalizar esse desejo e fazer com que de fato você feche o seu processo, seja vendendo uma ideia, vendendo um produto, vendendo qualquer tipo de coisa. Lembre-se, concretude, e faça com que o que você diz combine com o que você realmente faz. É essa concretude, é essa sinergia, é esse alinhamento que faz com que as pessoas percebam que de fato você é congruente, você realmente pode levar as pessoas a chegarem a um resultado. Afinal, o que você diz combina com o que você faz. E é exatamente esse ponto que geralmente é negligenciado. As pessoas pensam muito mais em qual é o discurso, qual é a técnica de persuasão que elas vão usar e esquecem da parte mais importante, que é algo que dá a base, é a fundação, é o que as pessoas vão olhar e falar, cara, eu quero isso para mim. Então é exatamente isso que a gente vai discutir um pouquinho mais na aula número 2 da semana da Neuropersuasão, neuropersuasão.com.br. Você vai entender exatamente que momento da persuasão essa percepção entra, o que ela muda, como que de fato o nosso cérebro se adequa a esse tipo de contato, a esse tipo de mensagem, uma vez que você eliminou a percepção de risco. Então não perca essa aula número 2 em neuropersuasão.com.br. E se você realmente gostou do capítulo de hoje, aguardo aqui embaixo o seu comentário dizendo de repente em alguma situação que você percebeu que você tem muito mais facilidade para convencer as pessoas. Será que nessas situações em que você realmente tem mais facilidade, isso não aconteceria porque você realmente está sendo congruente entre o que você diz e o que você faz? Imagino que sim. Então deixa aqui embaixo um comentário, ou até de repente no oposto, coisa que você tenta persuadir as pessoas, mas você não faz e elas conseguem perceber, e nesses momentos você não consegue ter tanto sucesso quanto você gostaria no processo persuasivo. Então aguarda aqui embaixo seu comentário. E para você não perder o capítulo de amanhã, como você já sabe, em algum lugar aqui ao redor desse vídeo tem um botãozinho assinar e também fica ao lado do botão curtir. Então já clica ali nos dois, curtir e assinar, para você não perder o próximo capítulo amanhã às 19 horas. Afinal a gente está numa série aqui todos os dias de neuropersuasão, para você ter muito mais elementos, muito mais ferramentas para ser uma pessoa muito mais persuasiva. Afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Te vejo aqui amanhã. Até lá.